Graça e paz. Estamos aqui com mais uma mensagem da série Mentalidade para a Cura. E nós entendemos que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E nós vamos ouvir a palavra de Deus, porque em Romanos 12:2 diz que precisamos não nos conformar com este mundo, mas renovar, nos transformar pela renovação da nossa mente, para que a gente experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E nós sabemos que cura é perfeita, cura é vontade de Deus, cura é boa e cura é agradável. Então nós vamos, através da palavra de Deus, tentar desfazer tudo que gera dúvida. Tudo que gera dúvida, porque dúvida é totalmente oposta à fé. E talvez dúvidas tenham sido sofismas que têm sido implantados em nossas mentes. E por isso nós precisamos renovar nossa mente com a palavra de Deus, com o que realmente as Escrituras falam. E hoje nós vamos falar sobre a oração da fé. Vamos ler Tiago 5,15. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Veja o que Tiago disse. A oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Isso é uma promessa feita para alguém que esteja doente. É motivo de alegria, de entusiasmo. Sabemos que quando se usa a palavra alguém, isso inclui a todos. Se a palavra alguém realmente me inclui e inclui a você e a todos os demais, então nós devemos nos alegrarmos, porque significa que cura é para todos. Jamais poderemos orar a oração da fé quando estamos perguntando a nós mesmos se é ou não vontade de Deus fazer o que lhe estamos pedindo. A verdadeira fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Isso é, pelo ouvir o que Deus diz por intermédio da sua palavra que Ele quer fazer. Isso significa que a oração da fé, ela é simplesmente pedir a Deus que faça o que Ele prometeu fazer. Se é a vontade de Deus que você fique enfermo, então você não pode orar a oração da fé. E nem nós. Se é a vontade de Deus que você fique enferma, então seria um erro pedir que orássemos pedindo sua cura, porque nunca devemos frustrar a vontade de Deus. Mas também neste caso, nós não devemos procurar nenhum auxílio de médico ou enfermeiro, nem qualquer remédio medicinal, porque seria como se estivéssemos dizendo, Pai, é a tua vontade que eu fique doente, mas eu vou chamar um médico, ou então eu vou tomar um remédio e vou contrariar a sua vontade. Para você agir de uma maneira lógica, se você achar que não é vontade de Deus te curar, não convém a você fazer qualquer esforço para sarar, mas se entregar à sorte e dizer a todos que você está sofrendo a enfermidade, porque é vontade do Senhor Jesus Cristo. Mas quando foi que ele disse que seria da vontade dele que a gente sofresse enfermidade? Porque em vez disso, ele disse que sofreu e levou a nossa enfermidade. Aleluia, está em Isaías 53. Se realmente pensar que é a vontade de Deus que você permaneça enfermo e duvidar de sua vontade de te curar, é melhor que você ficar esperando piorar. Então, neste caso, se você crê que seja a vontade de Deus que você sofra, então é melhor você, ao invés de comprar remédio, usar o dinheiro para um benefício do próximo, de uma obra missionária. Se Deus não quer curar você e você quer estar no centro da vontade dele, então, mais do que qualquer outra coisa, você não deve procurar médico, porque para que você não possa frustrar a vontade dele. Eu oro agora para que o Espírito de Deus nos ajude a considerar essas coisas, para que possamos começar a entendê-las e colocá-las em prática. A respeito da oração da fé, muitos têm a ideia que isso sempre significa que vai ser uma resposta imediata. Orou, vai acontecer ali na hora o milagre 100%. E acham que se não manifestar os resultados no mesmo instante, é porque não oraram a oração da fé ou porque não aconteceu o milagre. Mas, sem dúvida, muitas pessoas não recebem cura do Senhor para seus corpos porque querem sujeitar Deus às suas vontades, a seus caprichos. Tem que ser na hora dele. E orar a oração da fé não é isso. Orar a oração da fé não quer dizer que a resposta seja vista nem sentida imediatamente. Essa é uma oração de quem sabe o que diz a palavra de Deus. E assim fica absolutamente positiva que Deus tem ouvido sua oração. E sabe que Deus fica obrigado por sua aliança a responder e manifestar os resultados pedidos.
Isso Deus pode fazer instantaneamente ou pode fazer gradualmente. Mas uma coisa é certa, Deus responderá a oração da fé. Aleluia. Depois de orar a oração da fé e repreender a enfermidade, aí o caso já fica nas mãos do Senhor e Ele é quem restaura. Se Ele faz instantaneamente ou Ele vai curar gradualmente, aos poucos, não tem importância. A sua palavra, ela permanece verdadeira e é nosso dever crer e não duvidar. Devemos confiar nele, que estaremos livres completamente e perfeitamente da enfermidade. Basta orar. Aleluia. É importante também compreendermos a respeito da fé e os sintomas. Quando se cumprir inteiramente a palavra de Deus e orado a oração da fé, desde esse momento você já pode declarar-se curado pelo poder de Deus, porque a sua palavra diz em 1 João 5,15, se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Aleluia! Agora entenda um detalhe importante. Alguns sintomas da enfermidade podem permanecer, como acontece muitas vezes. A fé declara que está feito, porque a palavra de Deus diz isso. A fé não teme se firmar na palavra de Deus. A fé não tem absolutamente coisa alguma a não ser com a palavra de Deus. O tentador é que fica cochichando. Continue tentando, você não está curado. Olha os sintomas, eles permanecem. Aí ele fica cochichando, ainda está com dor, você ainda está inflamado, você ainda está inchado, ainda existe tumor, ainda está tossindo, você ainda está com febre, você ainda está com náuseas, você ainda tem alergia, você ainda está todo empolado, você ainda está com depressão, você ainda continua sem energia, sem vontade das coisas, você ainda chora compulsivamente, você ainda não consegue andar, você ainda não consegue fazer nenhum movimento direito. É isso que ele fala, mas essas ocasiões... O crente verdadeiro, ele seguramente vai descansar nas promessas da palavra, crendo, confiando, dando glória a Deus, reconhecendo que Deus é a sua palavra e que Satanás não é somente mentiroso, mas é o pai da mentira. Jesus disse que se tiveres fé, nada vos seria impossível. Mateus 17:20. Aleluia. E em João 15:7, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. E ele também disse que por isso vos digo que tudo o que pedides crendo, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Marcos 11:24. Aleluia. Saiba que é absolutamente seguro orar a oração da fé e deixar os resultados com Deus, não dando importância para as circunstâncias. Eu já vivenciei isso, por isso eu falo com propriedade. Eu tenho muitos testemunhos sobre isso, mas eu não vou testificar, porque o que eu quero agora é estabelecer a sua fé, não nas minhas experiências, mas no que Deus diz. O relato de uma experiência, ela nunca vai produzir a fé que a palavra de Deus vai produzir quando a escutamos. A palavra de Deus, ela alimenta a fé, enquanto as nossas experiências, ela alimentam os nossos sentidos. E os nossos sentidos, eles não têm coisa alguma com a fé. A fé, ela tem que ignorar nossos sentidos. Se andarmos pela fé, não andaremos pela visão. Se considerar a palavra de Deus verdadeira, então não podemos considerar a evidência dos seus sentidos. Se você crer na palavra de Deus, então você deve ignorar os seus sentidos. O tato, o olfato, o gosto, a audição, a visão, são todos sentidos usados pelo homem natural. A palavra de Deus e a fé são dois fatores usados pelo homem espiritual. Em 2 Coríntios 5,7 diz que o homem natural ele anda por seus sentidos, mas o homem espiritual anda por sua fé na palavra de Deus. Aleluia! Então não é por vista, não é pelo que se vê, pelo que se crê. A visão e o tato pertencem ao homem natural. A fé pertence ao homem sobrenatural e todo crente é um homem sobrenatural. Aleluia! Muitas pessoas não compreendem isso, sobre não crer nos sentidos. Então, o que elas têm feito? Elas têm confiado nos seus sentidos como uma evidência de que são os resultados, é o final. E isso é difícil para elas reconhecerem que há uma outra prova além dos 5 sentidos naturais. Nós fomos ensinados que o Supremo Tribunal é o sentido da visão. Ver é crer. Nós planejávamos nossas vidas e vivíamos sobre essa teoria. Ignorávamos a mais alta fonte do conhecimento. E a mais alta fonte do conhecimento é a fé que revela.
A fé que nasce na palavra de Deus e pela oração. A palavra de Deus deve ser o supremo tribunal do crente. Aleluia! Muitos crentes, quando informados que têm de viver pela fé e não pela visão, que devem pôr de lado a evidência dos sentidos, eles se revoltam contra isso. Eles dizem, quer dizer que eu não posso ter certeza de alguma coisa sobre o que vejo? Eu nunca posso aceitar uma coisa tão absurda, por exemplo, é o que dizem. Seguro um livro na mão, eu vejo, apalpo, sinto o cheiro das suas páginas, deixo cair, eu ouço bater no chão, meus sentidos. Então quer dizer que o livro ele não é realidade, que não está aqui, quando os meus sentidos me levam a perceber que é a realidade que está aqui? É isso que eles pensam. Nós podemos aceitar a evidência de nossos sentidos, sim, mas até ao ponto deles contradizerem a palavra de Deus. Então não damos importância a nossos sentidos e cremos na palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Quando a prova de nossa cura, qual a prova da nossa cura? Uma sensação de calor, um arrepio de frio ou a palavra de Deus? É muito mais fácil crerem, desenvolverem uma fé em alguma doença contagiosa que um filho foi exposto, por exemplo, porque aí vai crer absolutamente que o filho vai começar a tossir em tantos dias, porque brincou com o Joãozinho ontem e hoje o Joãozinho estava doente. Então veja isso, eles não têm prova alguma que o filho vai começar a tossir. É inteiramente pela fé que está esperando a doença. E tem uma fé na doença de Satanás. Então não tem prova alguma dos sentidos. É por isso que muita gente começa a dizer, olha, eu vou adoecer. Olha, eu vou pegar uma pneumonia. Por quê? Porque tá crendo em algo que não existe. É fé. Só que está tendo uma fé em algo errado. Quando seu filho foi exposto à doença do Joãozinho, não sentiram uma quentura de poder, que seria a prova ou um sinal de contaminação. Muitas vezes não receberam um choque de poder para provar e não há sintomas aparentes da doença. O filho está tão bom de saúde como antes. Contudo, sabe que vai sofrer de uma doença, de um coqueluche, sei lá, dentro de poucos dias, de uma pneumonia. E como é que sabem? É porque eles já têm o que chamamos de fé, só que fé na doença. Creem que a doença já iniciou sua obra, apesar do fato de não verem, não sentir, não cheirar, nem gostam, nem ouvem alguma coisa. Isso é fé. Não há coisa alguma errada nisso, a não ser que se enganam naquilo a que tem fé, porque estão tendo fé no que é errado. Mas é fé. Apesar de confiar inteiramente no diabo e crerem plenamente nas suas doenças, quando impomos as mãos sobre eles e lhe dizemos, seja curado das suas enfermidades, é certo que ficarão curados, porque Deus disse e nada pode evitar. E acham às vezes que isso não é certo. Muitos vão dizer, ver é crer, mas com a palavra de Deus, crer é ver. Outros dizem, nunca crerei antes de ver. E eu respondo, você jamais verá antes de crer. Agora, se você crê, Deus vai se mobilizar em deixar você ver. Porque a fé é a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. A fé, ela traz à vista as coisas não vistas e torna tangíveis as coisas não sentidas. Aleluia! Agradamos a Deus quando olhamos para a sua palavra, quando baseamos a fé exclusivamente sobre a palavra da promessa. Por esse tipo de fé foi que os antigos alcançaram um testemunho, como dizem em Hebreus 11. Alcançaram um testemunho dele e nós também alcançaremos. Fé na sua palavra sempre vai agradar ao Pai. Quando Jesus estava aqui na carne, ele reconhecia a prova dos sentidos, mas ele nunca se deixava ser dominado por eles. Os sentidos eram servos dele. Ele vivia em um grau mais alto, em um nível elevado. Ele declarava os cegos curados e os leprosos purificados, quando eram aparentemente ainda cegos e leprosos. Ele chamou as coisas que não existiam como se existissem, e elas que tinham que existir. A Bíblia diz que Jesus amaldiçoou uma figueira e suas raízes morreram. Mas a árvore, ela não parecia morta até o outro dia. Porque no outro dia foi que Pedro veio falar com ele, mestre, a figueira secou, a árvore secou. Em Marcos 11:20. Então, foi quando foi possível ver que secaram, foi só no outro dia.
Os nossos sentidos, eles governam o homem natural no mundo natural, mas adquirindo bênçãos do mundo espiritual, pois a fé governa o homem, é tudo por fé. Podemos aceitar a evidência de nossos sentidos até o ponto deles não contradizerem a palavra de Deus. Mas quando a palavra é contraditória aos nossos sentidos, não devemos deixar de considerar nossos sentidos e agir na palavra. Quando fazemos isso, o Pai nos honra, porque o Pai honra a palavra e cumpre em nossas vidas. Estaremos sempre seguras se crermos em Deus, seja qual for a evidência dos nossos sentidos. O que Deus diz é sempre a verdade, sempre será a verdade. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, aleluia, Romanos 3,4. Os sentidos é mentira, quando não concorda com a palavra de Deus. E quando andamos pela fé, nos colocamos de lado nossos sentidos e gozamos das suas bênçãos já providenciadas pelo Pai. Aleluia. Que essa palavra faça você meditar. Que você não olhe agora para o que você está sentindo. Você está vendo, ainda está aí, você está doendo. Os seus sentidos estão mostrando algo, mas a partir do momento que você receber a oração da fé, você já vai estar curado. E é só uma questão de esperar em Deus, de confiar nele, porque vai desaparecer. E você já pode começar a se alegrar, e você já pode começar a fazer as suas atividades normalmente. Aí talvez você diga, mas eu não estou conseguindo me levantar, mas você vai começar a se esforçar, porque você já está crendo na cura, porque ela já aconteceu. Basta uma oração da fé, basta um toque. Não precisa ficar muito tempo com as mãos, com imposição de mãos, não. A fé e a unção da cura, ela é instantânea, ainda que a gente não veja. Aleluia. Graça e paz. Estamos aqui com mais uma mensagem da série Mentalidade para a Cura. E nós entendemos que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus.